De um pequeno açougue para um conglomerado de empresas dono de mais de 50 marcas. A JBS se transformou numa potência mundial a partir do governo Lula, impulsionada por financiamentos públicos que, segundo Joesley Batista, só eram liberados à base de propina. O Fantástico foi até o interior de Goiás, onde a história da JBS começou. Carnes de boi, de frango, embutidos, frios, alimentos congelados, laticínios, produtos de limpeza, de higiene pessoal, roupas, calçados, insumos para a fabricação de papel, um canal de televisão, um banco. O que todos esses produtos e serviços têm em comum? Eles fazem parte do conglomerado de empresas que balançou a República esta semana. A JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Eles se identificam como o maior grupo econômico privado do país. A história desse império construído pela família Batista começa bem aqui, nessa cidade, em Anápolis, no interior de Goiás. Mais precisamente em 1953, com o pai de Wesley e Joesley, seu Zé Mineiro. Eu comecei num matadourozinho da prefeitura, lá dentro da cidade. Este depoimento de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, está em um vídeo promocional do grupo. Ele fala sobre o primeiro negócio, o açougue Casa de Carnes Mineira. Comprava o boi, abatia, vendia carne, recebia, pagava aquele movimento. O açougue não existe mais. O matadouro hoje está abandonado. Aqui, Zé começou abatendo 5 cabeças de gado por dia. Logo depois, esse número aumentou. Naquela época, Brasília era um canteiro de obras. Foi aqui que o patriarca dos Batista deu o primeiro grande passo da empresa. Passou a fornecer carne para as empreiteiras que estavam construindo a capital do país. As vendas prosperaram. Em 1970, o Zé Mineiro se mudou para esta casa em Formosa, no interior de Goiás. Ao lado, abriu o escritório do frigorífico que viria a ser um dos maiores do país. Isso é o que restou da primeira unidade do frigorífico Friboi. Essa daqui era a sala de abate. E bem aqui do lado ficavam as câmaras frias. Os motoristas encostavam bem nesse ponto, pegavam o carregamento e levavam para os açougues. Marco era um dos caminhoneiros daquela época. Eu só dirigia e fazia a venda e o recebimento. Um caminhãozinho pequeno. Saía daqui. Isso. Depois foi crescendo e chegou onde está. Esses são os primeiros funcionários da Friboi. O que é isso? Chaveiro do Friboi. Frigorífico Friboi Limitada, Formosa, Goiás, Fazenda Brocotó. Aqui o endereço, aqui onde nós estamos. Eu era auxiliar de contabilidade. Começou com quantos funcionários aqui? Começou com 25, 30, não. Eu sabia que eu ia chegar onde chegou. Na década de 80, esta unidade do frigorífico fechou, mas a família Batista foi abrindo outras na região. O pai deixou o comando da Friboi. Nomeou o filho mais velho para a função, José Batista Júnior. Os outros 2 filhos homens, Wesley e Joesley, também assumiram cargos de chefia. A Friboi foi crescendo ao rodar o país para comprar frigoríficos endividados e recuperar as unidades. Em 2006, Joesley virou o presidente da empresa, que passou a se chamar JBS, as iniciais do nome do pai. No ano seguinte, 2007, viria o grande impulso nos negócios. Com o apoio do governo Lula e uma ajuda importante do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a JBS se expandiu mundialmente. Na delação que fez a Procuradoria-Geral da República, divulgada esta semana, Joesley relembrou o primeiro contato com o banco estatal. A gente fez a nossa primeira abordagem no BNDES, mostrando a possibilidade que teria, né, qual seria a possibilidade da gente poder internacionalizar as empresas brasileiras. Ele também relacionou os empréstimos a pagamento de propina. Entre 2007 e 2010, o banco injetou mais de 8 bilhões de reais na JBS. Hoje, é dono de 21% da empresa. Abastecida pelo dinheiro público, a JBS comprou gigantes internacionais no setor de carnes e aves. Transformou-se na maior processadora de proteína animal do mundo. Se não tivesse o suporte financeiro do BNDES, eles não teriam condições de fazer isso. Afinal de contas, qual é o interesse em financiar a produção em outros países que são nossos competidores no mercado externo? Isso não faz sentido do ponto de vista de um banco que deveria fomentar o desenvolvimento do Brasil.
A expansão se acelerou e a JBS começou a diversificar as atividades. As mais de 50 marcas foram reunidas no conglomerado JEF Investimentos, com empresas no mundo todo. Você ter acesso a uma fonte de financiamento barata dá muita vantagem para a empresa em relação a quem não tem esse acesso ao financiamento. Na mesma velocidade, aumentava a relação dos irmãos Batista com a política. Nas eleições de 2010, a JBS doou 65 milhões de reais para candidatos de vários partidos. Em 2014, esse valor saltou para 366 milhões de reais. E isso sem contar os pagamentos via Caixa 2, como Joesley contou na delação. Deixa eu mandar um beijo muito grande para um ouvinte nosso, Nino da Paz. Olha. Que nome? Nino da Paz. Nino da Paz me fez um apelo já na semana passada, que as tragédias da semana não me permitiram apoiar e tal, divulgar, mas eu vou fazer agora. Solta o som aí, Barão. Vamos lá. Olá, meu caro Boechat. Me chamo José Aparecido Freire. Sou pintor, moro em Embu das Artes, vivo há 7 anos com a minha doce Aline. Temos 5 filhos. Um em comum, Felipe, outro meu, Gabriel, 3 dela, Alanis, Alan e Manu. O meu querido Nino, o Luiz Megali está ouvindo agora também, toda a equipe da Band News FM está sintonizada no Café com o Jornal e no Band News TV também, você está ao vivo para todo o Brasil. Continuando, embora já tenhamos uma união estável há muitos anos, não somos casados no papel. Nos últimos dias, minha esposa decidiu que vamos casar. Fiquei surpreso, muito feliz, mas me dei conta que tenho uma dívida com ela, pois não cumpri o ritual de pedi-la oficialmente em casamento. Além de ser tímido, eu gaguejo pacas quando estou nervoso. Então faz esse pedido aí oficialmente por mim, Boechat. Então lá vai, Aline. Aline, 5 filhos, uma vida em comum. Olha aí que maravilha, 7 anos de convivência e agora sem gaguejar, pelas ondas da Band News FM, o seu querido e amado José Aparecido Freire pede sua mão em casamento. Aceita, Aline. Aline. Se não aceitar depois dessa também, Aline. Aceita, Aline. Seguinte, do jeito que tá o país, talvez seja a única boa notícia que nós vamos ter. Valeu, vamos tocar esse barco. Um abraço pra você, José Aparecido, querida Aline, sintonizados aqui na Band News FM em São Paulo. E espero que neste momento, chorando copiosamente de emoção, a Aline diga sim para José Aparecido. Minha gente, fim de semana não nos reservou nada, além da repetição dos horrores que vimos aí, aquecidos pelas delações da JBS na semana passada. Não que o que precedeu a esse capítulo fosse o filme da Cinderela, era o mesmo filme de horror que foi ganhando intensidade aqui e ali. Já vimos uma incontável galeria de personagens e de situações sendo jogadas sobre nós diariamente nas manchetes e tal. E agora com esse evento de maior dimensão, por alcançar diretamente o presidente da República. Muita gente está discutindo muito na internet, as mensagens são milhões e milhões de mensagens, todo mundo discutindo isso o tempo todo, em todos os lugares por onde você passa e tal. E eu fiz aqui uma separação pequenininha, rápida, para a gente tentar refletir junto a respeito de cada uma dessas etapas. A primeira delas é o delator e a delação. A segunda é o delatado e a reação. A terceira é o amanhã. E aí, o que nos resta, o que pode pintar no horizonte? Então, primeiro, o delatado e o delator. A delação e o delator. O delator é uma figura que tem graves comprometimentos no seu grupo empresarial, no seu patrimônio, na sua conduta, em relação a um conjunto mínimo de leis. Não precisa ir muito profundo para entender, analisar o empréstimo, a linha de... Não, fica na espuma da coisa, já seria suficiente em qualquer situação, em qualquer país que se levasse a sério, que o senhor Joesley Batista estivesse respondendo, e seu grupo estivessem respondendo por estes crimes notórios, não em Nova York, mas seguramente atrás das grades.
Então, este é o entendimento elementar, óbvio, diante do caleidoscópio de barbaridades que aparece à luz do sol quando se analisa a JBS diante das muitas denúncias que aí estão. Compra de financiamentos, suborno de agentes públicos, vantagens recebidas em uma série de operações, crime continuado às vésperas de divulgar a delação com a compra de dólares e movimentos no mercado de ações, etc. Enfim, vamos partir do pressuposto que é válido, de que estamos lidando com um grupo criminoso, com uma quadrilha empresarial. Sem sombra de dúvidas, é gente e é grupo que precisa ser tratado sob este foco, sob este prisma. Tá? Este é o delator, ou são os delatores. Tá claro aí o que eu disse? Muito bem, passemos à delação. Esta quadrilha, em função do que veio construindo nas suas relações com o Estado brasileiro há um bom número de anos, tinha acesso aos mais privilegiados gabinetes do país e conseguia, nesta convivência, as vantagens que são notórias, que são escandalosas, que estão aí sob análise da opinião pública e das autoridades. Mas num dado momento, esta quadrilha, percebendo que a forca começava a apertar em torno do pescoço, inclusive nos Estados Unidos, vocês não tenham dúvida que o peso da investigação em curso nos Estados Unidos foi determinante para que os irmãos Batista fizessem o que fizeram aqui no Brasil. Os caras lá disseram para ele: olha, meu irmão, para ter o acordo aqui, você tem que se acertar lá. E se não tiver o acordo aqui, o couro aqui come diferente do que come lá, do ponto de vista da grana e do ponto de vista da cana. Então se acerta lá, porque acertar-se no Brasil é condição preliminar para ter o acerto aqui. Empresas instaladas nos Estados Unidos, empresas com interesse nos Estados Unidos, sejam americanas ou não, for apenas uma filial de uma multinacional, se cometerem crimes no exterior através de sua matriz, são passíveis dos processos que recaem sobre empresas americanas pelo mesmo crime, com as penas iguais. Repito, financeiras, econômicas e de liberdade, e criminais. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o Ministério Público, onde já estavam sendo alvo de várias investigações, procuraram a polícia e disseram: olha, eu tenho coisas para entregar. Evoco o direito de ser incluído na lei de delação premiada. E com base nessa lei, entregaram tudo que a gente está acompanhando aí desde quarta, quinta-feira, e usufruíram ou estão usufruindo dos benefícios que essa lei estabeleceu. A gente pode ter nojo da lei de delação premiada. A gente pode ficar com asco, como eu manifestei aqui incontáveis vezes, quando vejo Sérgio Barusco, Severo, Pedro Barusco, Sérgio Machado, Paulo Roberto Costa, Ike Batista e outras figuras do crime fora da cadeia, circulando em mansões milionárias com tornozeleiras eletrônicas. Tanto quanto é justificável o asco que provoca ver o Joesley Batista e seu irmão e sei lá mais quem, da família e tal, circulando na Quinta Avenida no mais alto padrão de vida que o capitalismo pode conceder. Isso nos causa indignação, nos causa revolta, nos causa perplexidade e tal, mas é importante considerar que este é o subproduto da delação premiada. A delação premiada, que não é uma invenção brasileira, só existe e só prospera mediante o oferecimento de vantagens ao delator, para que ele entregue coisas de maior gravidade, em tese, né, pelo menos, do que o crime que cometeu originalmente. Então, ainda que tenhamos a percepção correta de que estamos lidando com uma quadrilha, assim como nos filmes policiais americanos, a quadrilha resolveu colaborar com as autoridades entregando uma quadrilha maior. E o acordo foi feito nessas bases. Eu acho um pouco precipitado achar que o Estado brasileiro não tem instrumentos, a despeito da delação premiada que celebrou com Joesley Batista, a despeito desses benefícios concedidos com base na lei de delação premiada, eu questiono que o Estado brasileiro não tenha recursos, condições, base legal
para ir em cima do pescoço do grupo empresarial para recuperar aquilo que o grupo empresarial, de que ele se apropriou de forma ilegal, de forma criminosa, através de suborno a autoridades e agentes públicos. O patrimônio da JBS está aí, não voou com ele para lá. Ele não botou a fábrica na mala, ele não botou o gado na mala, ele não botou as indústrias na mala e levou para os Estados Unidos. Então, as autoridades brasileiras, entendendo que este tipo de desfecho não corresponde ao que a sociedade quer, vai lá e encampa aquela bostalhada toda. Confisca aquele negócio lá, ué. Vai lá e diz, tá aqui, não é mais seu. Toma, como toma de um devedor do imposto de renda. Experimenta dever uma grana para o imposto de renda. Ele não te deixa vender sua casa, não te deixa vender seu carro, ele te leva à loucura. Mete o cacete na empresa, bota para quebrar. Então não é verdade, ou não é a verdade que está sendo percebida, que o cara se deu bem 100% por um milagre. Não, ele se deu bem 100% até agora, porque isso é o que determina a lei da delação premiada. A Procuradoria-Geral da República agiu dentro do jogo da forma como ele ocorre. Se não houvesse delação premiada, a Lava Jato não seria nada. Nós não teríamos mudado o patamar do enfrentamento à corrupção, ou pelo menos da exposição pública de personagens. Então, eu sou um defensor da delação premiada e tapo o nariz para o cheiro que ela exala. Mas eu sou um defensor. Ah, mas então ele se deu bem? Depende. A autoridade brasileira está aí, a autoridade fiscal, autoridade monetária, o crime que ele cometeu comprando ações e vendendo dólar ou vice-versa, está aí para ser julgado, que se estabeleça ali a pancada necessária. Quanto é que o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e outros agentes públicos financeiros deram para o grupo do JBS? 10 bilhões, 30 bilhões. Quanto é que o grupo JBS vale no Brasil? 30. Vai lá e toma. Vai lá e confisca. Pega o fiscal. Olha, instrumento para levar o cara à loucura, patrimonialmente, o Estado brasileiro tem, e o coloca em prática sistematicamente com o Zé Ruela. O Zé Ruela que dá o recibo médico querendo bancar o esperto, no imposto de renda ele se arrebenta. Então não falta instrumento. A despeito da delação premiada conceder o que ela prevê para os irmãos Batista e para o grupo, continuam disponíveis no Estado brasileiro instrumentos legais que permitem ir atrás do patrimônio, das figuras, etc. e tal. Isso é o delator e a delação. Agora vamos ao delatado. Michel Temer está desde a semana passada agarrado a um pau de sebo, achando que vai conseguir, com aquele discurso cheio de mesóclises, embolar o jogo dos fatos. As gravações são demolidoras. Tenham ou não trechos inaudíveis. Elas são arrasadoras. Tenham ou não lacunas. A Folha de São Paulo investiu toda a sua credibilidade em manchetes para desqualificar as gravações. Está fazendo um rebolado desde o dia que botou as manchetes, valorizando a inconsistência técnica da gravação. Está num rebolado milagroso para conseguir sustentar essa linha que foi a linha que deu base ao discurso do presidente da República. Vamos considerar que haja trechos, porque há, inaudíveis ali. Um parêntese aqui. Vem cá, o Polícia Federal, o Procuradoria-Geral da República, eu sou bando de cabeça de jirico. Vocês não estavam com essa gravação na mão há mais de 30 dias? Ou perto disso? Por que não mandaram periciar para que qualquer contestação pericial pudesse ser confrontada com um laudo técnico oficial? Fecha parênteses. Mesmo sem laudo técnico oficial, que agora é que vai ser pedido, é incrível. É incrível. Estavam dormindo em cinta, pelo amor de Deus. Mas mesmo diante da ausência de um laudo oficial, o que está aí diante da opinião pública, diante de você que está aí no trânsito, indo para colégio de filho, correr atrás de emprego, o que já saiu já é suficiente para você formar um juízo do que é esse país e de qual foi a conduta específica de seu mandatário.
Essa promiscuidade de receber alguém na noite, fora da agenda, sem dar nome em portaria. Ouvir aquelas barbaridades, ficar dizendo ótimo, ótimo. Tem que manter isso aí, vai. Para depois ficar dando cambalhota na língua, para poder emendar o que não é emendável. Desfazer nó cego, que não dá para desfazer. Aquilo já é suficiente. Estamos aqui numa discussão periférica da coisa. Se a fita tem uma lacuna de 3 segundos, então vamos fazer o seguinte, descarta tudo que não dá para ouvir e ouve só o que dá para ouvir. Vê lá que escândalo que já está lá. Explica para mim que história é essa do deputado do peito do presidente, citado pelo presidente na conversa, poucos dias depois recebeu uma mala de dinheiro do mesmo cara que teve com o presidente. Explica para mim a história do promotor que ele estava comprando, do procurador federal que ele estava comprando, e o presidente em silêncio, ótimo, ótimo. Então, é bobagem essa divisão. E a mídia está dividida, né? De um lado está o Globo e a TV Globo, sustentando ali a gravidade da denúncia dada originalmente por seu colunista Lauro Jardim. E do outro lado, falando aí dos protagonistas da cena, a Folha de São Paulo, agora meio incisiva, né? Já tentando ver se dá uma no ferro, outra na ferradura, para que a coisa, querendo dizer que a fita não vale. Não. E agora a discussão, se a fita tecnicamente vale como prova, se a fita é não sei o quê, se o ângulo da câmera que filmou o estupro estava na posição correta, se aquilo de fato é um estupro. Tem lá a vítima gritando, desesperada, um cara em cima dela, 2 caras, 3 caras. No momento seguinte, a vítima está desacordada numa poça de sangue, e nego está discutindo se o áudio do estupro é válido. Pô, pergunta para a vítima, vai lá. Então, isso é uma piada típica da jogada brasileira. É isso aí. Do lado de lá do espectro político, a reação sempre é a mesma. Estamos falando do Temer, né? Quando se fala do Lula, da Dilma, das demais quadrilhas que estão no jogo, é sempre o mesmo negócio. É desqualificar, é o Ministério Público não sei o quê, é o excesso de autoritarismo, olha aí, blá, 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 blá. É tudo igual. É igual. Por isso, os teóricos mais qualificados do PT, como André Singer na mesma Folha de São Paulo, estavam defendendo cautela na investigação contra o Temer. Por que eu estou defendendo cautela? Porque eu também defendo para o Lula, claro. Inunda isso aí de cautela, porque se não for com muita cautela, essa gente não consegue sair de casa, não consegue olhar no espelho. Então é o seguinte, delação, delator, delatado e a situação. Fazer o quê? Esse fim de semana, nos 10 milhões de coisas que li, tinha um post do José Vitor Oliva, um empresário, organizador de eventos e tal, bastante conhecido em São Paulo, no Brasil, que foi um fortíssimo apoiador do impeachment, amigo de Aécio, que é bem coxaço mesmo, colchãozaço mesmo, fazendo uma confissão. Não somos coxinhas, nem somos mortadelas. Nós somos pamonhas. Não tem coxinha e mortadela, tem pamonha. E é o seguinte, essa constatação de que todos somos ludibriados ou fomos ludibriados, você que brigou com seu primo, com seu amigo, você que saiu no tapa na rua, você que vestiu camisa de uma cor ou de outra e tal, perceba o quanto a classe política por inteiro te fez de idiota. E essa constatação dos dois lados da sociedade dividida pelo impeachment, como se estivessem discutindo entre escolher um mocinho ou um bandido, não perceberam que é tudo bandoleiro? Essa percepção agora que está clara, que tenha pelo menos o bom resultado de reaproximar as pessoas que se separaram, que se dividiram nesse processo. E unidas, elas possam enxergar juntas o amanhã e trabalhar juntas por esse amanhã. Não perder de perspectiva que o país é muito maior do que essa lameira toda e juntas lutarmos para que a classe política como um todo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, seja colocada de quatro diante da sociedade para se reerguer em cima de outros patamares, tá certo? Vamos lá, toca o barco. Propina disfarçada de doação política.
Um dos beneficiados, segundo o executivo, teria sido o presidente Michel Temer. Ele nega. Há 5 anos, Temer foi um dos 1000 convidados do casamento de Joesley, em São Paulo. A chegada da Lava Jato atingiu os irmãos Batista. Desde o ano passado, a JEF virou alvo de 5 investigações da Polícia Federal. A última delas há 3 semanas. Os policiais estiveram na casa de Joesley Batista, dono da JBS. Houve busca e apreensão também na casa do irmão dele, Wesley Batista. A Operação Bullish apura irregularidades nos empréstimos do BNDES no grupo. O banco nega. Esta semana, Joesley divulgou uma nota dizendo que a empresa não honrou os valores com o poder público brasileiro. Depois das delações, os irmãos Batista se preparam para um novo capítulo nos negócios. Nos Estados Unidos, onde hoje já estão boa parte de suas operações, como conta de Nova York a repórter Sandra Coutinho. Os irmãos Batista chegaram aqui determinados a criar um império em solo americano. E enquanto faziam isso, se cercavam de luxo. Eles seriam os donos da cobertura deste prédio de alto padrão num dos endereços mais nobres de Nova York. O apartamento foi comprado no ano passado por 38 milhões de dólares, quase 125 milhões de reais. O valor é superior, por exemplo, à multa aplicada a Joesley Batista pelo Ministério Público Federal, 110 milhões de reais. Fotos do apartamento divulgadas por uma imobiliária americana mostram o nível do empreendimento, de quase 900 metros quadrados. Nas redes sociais, a mulher de Joesley, a jornalista Tiziana Vilas Boas, mostrava a rotina de quem frequentava os melhores restaurantes da cidade. E o registro de férias em Martha's Vineyard, destino de milionários e ex-presidentes americanos como Bill Clinton e Barack Obama. Os negócios do grupo JEF nos Estados Unidos começaram 10 anos atrás com uma cartada ousada. Eles tiveram uma ideia de expandir internacionalmente de forma bastante agressiva, visualizaram uma oportunidade de aquisição de uma grande empresa nos Estados Unidos, que é a Swift. A compra do frigorífico Swift em 2007 por 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 2 anos depois, a produtora de frango Pilgrim's por 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Foram os passos iniciais para a empresa se tornar uma gigante também nos Estados Unidos. Os americanos começaram a se perguntar quem que é JBS. Recursos públicos do BNDES foram usados nas aquisições durante o governo Lula. O conglomerado cresceu rapidamente. A partir dos Estados Unidos, se expandiu para o mundo. Hoje, a empresa atua em mais de 150 países. Tem 260 mil empregados e 300 unidades, 65 delas nos Estados Unidos. O Fantástico foi até uma das fábricas em Souderton, no estado da Pensilvânia. Aqui, mais de 1000 funcionários produzem diferentes cortes de carne bovina, distribuída principalmente na costa leste dos Estados Unidos. E em meio ao tsunami de delações no Brasil, normalidade. Estão trabalhando normal, mas já o turno se acabou. Eles continuam operando, continuam trabalhando normalmente. Agora nós vamos ter que acompanhar como que vai repercutir todos esses casos aqui, das delações que estão ocorrendo aqui, e como isso vai se refletir lá nos mercados norte-americanos. Assim como no Brasil, a JEF nos Estados Unidos está negociando um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas. No Brasil, o acordo não parece próximo do fim. A Justiça pediu multa de 11 bilhões de reais. A empresa ofereceu bem menos, 1 bilhão. Hoje, mais de 70% dos negócios da família estão fora do Brasil, a maior parte nos Estados Unidos. Eles são essencialmente uma empresa norte-americana. O advogado deles disse que Wesley está no Brasil e Joesley continua no exterior. E confirmou que Joesley teria recebido ameaças de morte. Chegou a receber ameaças, sim. Nós não queremos revelar nenhuma delas, porque nós estamos colacionando
uma série de e-mails, mensagens e recados, porque nós temos a obrigação de comunicar ao Ministério Público todo esse tipo de situação. A Procuradoria-Geral da República confirmou ao Fantástico que teve acesso às ameaças relatadas pelo advogado. As últimas imagens de Joesley no Brasil mostram o empresário no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde embarcou para os Estados Unidos, depois de assinar o acordo de delação que abalou a política brasileira. O mercado americano, a legislação americana é muito restrita em relação a práticas de corrupção. Você tem lá leis de corrupção que são bastante rigorosas, então nós vamos ver agora como que isso vai se desenrolar.